Ora, então, só para recordar, este ano 2014 foi a segunda vez na história da humanidade que se comemorou o Dia Internacional da Felicidade. Um dado curioso, a segunda vez, porque não a centésima, sendo algo tão importante. A segunda vez porque foi o segundo ano pós-decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas, quando, sob proposta de um país, pouco falado no nosso Portugal, o Butão, propôs precisamente a comemoração de um Dia Internacional, à semelhança daquilo que já acontece com outros dias durante o ano inteiro. E assim foi, portanto, a partir de 2012 em diante, começou a comemorar-se este dia com atividades, com ideias, com projetos, no sentido de aprofundar o que é isto da felicidade. E as conclusões que começamos a chegar com esta investigação é de que é de facto muito importante a felicidade, mas o maior drama é que a maioria das pessoas não sabe o que é que ela significa. Portanto, fica estranho quando dizemos com alguma certeza e tranquilidade que a felicidade é aquilo que toda a gente procura. Aliás, há grandes autores a dizer isso. Há até o artigo 2º da Declaração de Independência dos Estados Unidos, escrita por Jefferson, a dizer que todo o ser humano nasce livre e com igual direito à felicidade. Portanto, aquilo que hoje é a Constituição dos Estados Unidos tem um artigo que diz isso, e depois somos confrontados com o drama. Pois, mas o que é que significa então a felicidade? Já sabemos que é a nossa finalidade, mas o que é? O que é que nós buscamos durante toda a vida? Portanto, buscamos uma coisa que não sabemos o que é? Portanto, fica estranho. Daí ser muito importante organizarmos este tipo de sessões, até para podermos trocar ideias sobre aquilo que todos nós procuramos na nossa vida. Que começamos a chegar à conclusão que são coisas diferentes. Mas antes disso, gostaria de propor-vos uma experiência de imaginação. Na área da filosofia, são exercícios muito comuns. Experiência de imaginação, o que é que significa? Significa que eu convoco-vos para refletirem numa determinada questão, refletem e depois o resultado poderá ser partilhado por todos. E serve para quê? Serve muitas vezes para explorar questões de difícil acesso. Se eu perguntar diretamente a uma pessoa, foi você que tirou daqui a caneta? A pessoa poderá sentir-se constrangida em responder a uma pergunta direta. Então, se fizermos uma experiência de imaginação, mais facilmente provocamos o pensamento do cérebro, que às vezes é um órgão tão preguiçoso, como nós sabemos, para refletir sobre questões importantes. E então era isso que eu gostaria de fazer convosco. Então, imaginem-se que estariam mais ou menos numa data entre 1928 e 1973. Nessa altura, o governo que estava no nosso país era liderado por um senhor com o nome de António Oliveira Salazar. Muitas das dimensões da liberdade, como devem saber, estavam altamente condicionadas. E, portanto, logo aqui temos uma questão interessante, que é: será possível ser feliz sem liberdade? Tínhamos uma ditadura, é isso mesmo que significa. Então a minha pergunta é: como definiríamos a felicidade nesse contexto? Será que a definição de felicidade dada num país que não tem liberdade, ou não tem toda a liberdade, e a definição de felicidade que damos hoje, que consideramos ter mais liberdade, será que é a mesma? Sim ou não? É a questão que se coloca. Okay? Portanto, esta é a reflexão que deixo como ponto de partida. Parece que o consensual é não. A definição não é a mesma. E é verdade, não é a mesma. Portanto, então somos convocados a refletir que a definição de felicidade será diferente consoante o contexto em que nós vivemos. Portanto, se nós vivemos num determinado contexto, a nossa definição de felicidade será diferente. Logo, se eu tenho uma definição de felicidade diferente, isso significa que depois a minha vida prática, o modo como eu vou viver com os outros e o modo como eu vou construir a minha vida, também será diferente. Então podemos já retirar aqui uma conclusão provisória. É de que se eu tiver uma má definição de felicidade, eu vou ter uma má vida.